Texto de capa. Olha só, uma trabalhadora, ela deve ser indenizada por atrasos nos seus salários e também pelo não pagamento das verbas rescisórias que ela tinha direito. Essa assistente de produção que acabou deixando de pagar as parcelas das suas dívidas por não receber os seus salários, porque existiam atrasos frequentes no pagamento dos salários, ela vai ter direito a uma indenização por danos morais e também vai ter direito a receber as suas verbas rescisórias, tá? O que aconteceu? A trabalhadora, ela requereu em juízo, através de uma reclamatória trabalhista, porque todas as relações de trabalho devem buscar as suas reclamações, as suas ações na Justiça do Trabalho, que é uma justiça especial. A Justiça Comum é a Justiça Federal e a Justiça Estadual. A Justiça do Trabalho, a Justiça Militar já são justiças especiais. Então, nesse caso, a trabalhadora buscou os seus direitos através de uma reclamatória trabalhista na Justiça do Trabalho, tá? E ela buscou o quê? A condenação do seu empregador ao pagamento das verbas rescisórias que não tinham sido quitadas e ainda ao pagamento de indenização por danos morais. E qual foi o argumento dela? O argumento é de que o atraso constante na quitação das suas dívidas, decorriam do atraso dos salários, porque uma coisa, lógico, que acaba refletindo na outra, né? E aí ela teve negativado o seu nome junto aos órgãos de defesa, né, dos nas listas restritivas de crédito, tá? E acabou também atrasando as prestações do imóvel que ela residia. Estava lógico que a ponto de perder o imóvel porque ela não conseguia pagar o financiamento. De acordo com a juíza do caso, para que surja a responsabilidade de indenizar, é necessária a verificação de 3 requisitos. A existência do dano, ou seja, tem que provar que realmente existia um prejuízo, um dano. O nexo causal entre o dano e a atividade exercida na empresa e a culpa da empregadora. Então, nesse caso, tinha que provar que realmente isso aconteceu com esse prejuízo aconteceu com ela decorrente do quê? Qual é a ponte? Decorrente do atraso no salário. Então, o nome dela foi negativado, as prestações da sua casa própria não estavam pagas corretamente, em dia, ela pagando juros e tudo mais. Por quê? Porque existia o atraso no seu salário. Então, por conta disso, esses elementos dão ensejo ao pagamento de indenização por danos morais, conforme prevê o artigo, até o Código Civil, né? A mora contumaz no pagamento dos salários e o inadimplemento das verbas rescisórias, ou seja, o atraso no pagamento dos salários, né? E o não pagamento das verbas rescisórias, por si só, não tem o condão de causar lesão moral ou psicológica, lembrou a juíza. Contudo, se o empregado comprovar que essa conduta do empregador causou prejuízos, aí sim pode configurar o dano moral. No caso concreto, como o empregador não juntou aqui ao processo os contra-cheques, recibos de transferências bancárias para comprovar as datas dos pagamentos dos salários dessa trabalhadora, a magistrada considerou que efetivamente os salários eram pagos com atraso, conforme tinha sido descrito lá na petição inicial. Por outro lado, o documento juntado no processo pela empregada, pela autora, comprova que ela passou por dificuldades financeiras no ano de 2014, período em que vigorava o vínculo empregatício, bem como que seu nome esteve em vias de ser incluído no cadastro de inadimplentes do Serasa. Mesmo considerando que a dívida que consta do documento juntado nesse processo tenha valor incompatível com o salário da trabalhadora, a magistrada disse entender que o atraso no pagamento dos salários concorreu para que a autora da reclamação ficasse inadimplente. Então, talvez não tenha sido a única causa dela ficar inadimplente, quase ver o nome aí
inscrito nas listas de restrição ao crédito. Mas, lógico que o atraso dos salários concorreu para isso, ajudou para que isso acontecesse. Com base nesses elementos, a juíza concedeu o pagamento das verbas rescisórias que eram devidas, com base na demissão sem justa causa e considerado comprovado o dano moral sofrido, ela arbitrou esse pagamento, essa condenação, em R$3,98 mil, o valor da indenização, o equivalente a 2 vezes a última remuneração da trabalhadora. Então, ela ainda fez uma ponte, né, entre o trabalho, o salário que a empregada recebia para poder estar arbitrando os danos morais. Então, eu deixo aqui bem claro o seguinte, que o dano moral trabalhista, ontem a gente até conversou um pouquinho sobre isso, ele decorre do prejuízo que o empregado tem e que pode ser considerado, inclusive, assédio moral e muitas vezes até assédio sexual. Tudo isso pode gerar um pedido de indenização por danos morais na Justiça do Trabalho dentro das relações do trabalho. Então, é importante que todos saibam que vamos dizer assim, a rescisão pode ocorrer com justa causa, sem justa causa e pode também ocorrer a rescisão indireta. O que é rescisão indireta? É quando o empregado ele pede a conta com base num problema causado pelo empregador, mas é como se ele estivesse sendo mandado embora sem justa causa, como se ele estivesse sendo dispensado sem justa causa. Então, ele vai ter direito ao levantamento do FGTS, ele vai ter direito a seguro-desemprego, ele vai ter direito a uma série de verbas rescisórias que ele não teria se ele pedisse a conta, tá? Então, olha só, se ele vai e pede a conta, ele fica sem uma série de benefícios. Então, se há um problema desse porte de atraso no salário, não é porque não atrasou um mês, já vai dar direito à rescisão direta, não. Mas é constante esse atraso nos salários. Eu pago um pouco, não pago o restante. Isso, se passar do bom senso, se fugir do bom senso, dá sim direito ao empregado buscar a rescisão indireta do seu contrato de trabalho, tá? Agora, se existe além disso um problema maior como esse problema que aconteceu aqui nesse caso concreto, onde esse atraso, essa inadimplência do empregador em pagar em dia o salário de seus empregados causou aí um constrangimento, a inscrição do nome dela nas listas de restrição ao crédito, porque ela trabalhou, mas ela não recebeu para poder pagar as próprias dívidas. Aí também dá ensejo, além da rescisão indireta, dá ensejo ao pedido de indenização por danos morais, tá? E eu quero, só para finalizar, eu quero ler para vocês aqui, que eu achei muito legal, um trecho do livro O Arroz de Palma, que é do Francisco Azevedo, que fala sobre a família e fala o quê? Família é prato difícil de preparar. São muitos ingredientes. Reunir todos é um problema. Não é para qualquer um. Os truques, os segredos, o imprevisível. Às vezes dá até vontade de desistir. Família é prato que emociona e a gente chora mesmo, de alegria, de raiva e de tristeza. Pior é que ainda tem gente que acredita na receita da família perfeita. Bobagem, tudo ilusão. Família é afinidade, é a moda da casa. E cada casa gosta de preparar a família ao seu jeito. Há famílias doces, outras meio amargas, outras apimentadíssimas. Há também as que não têm gosto de nada. Seria assim um tipo de família dieta que você suporta só para manter a linha. Seja como for, família é prato que deve ser servido sempre quente, quentíssimo. Uma família fria é insuportável, impossível de se engolir. Enfim, receita de família não se copia, se inventa. A gente vai aprendendo aos poucos, improvisando e transmitindo o que sabe no dia a dia. Muita coisa se perde na lembrança. Aproveite ao máximo.
Família é prato que, quando se acaba, nunca mais se repete. Família, feliz quem tem e sabe curtir, aproveitar e valorizar, porque família é projeto de Deus. E com isso eu me despeço de vocês e deixo aí com vocês um desejo de que o restante do dia seja abençoado, agradecendo pela sua companhia. Muito obrigada.